Imagina poder atravessar planetas, estrelas e galáxias sem que nada te detenha. Assim é o universo visto por um neutrino, uma partícula quase invisível que atravessa tudo sem ser notada. Este audiolivro te convida a percorrer o cosmos a partir dessa perspectiva impossível e silenciosa, revelando uma realidade oculta sob a superfície do espaço que conhecemos. Uma travessia pelo invisível, onde tudo muda de escala, forma e sentido. Os neutrinos são partículas subatômicas, muito menores que os átomos, e possuem propriedades que os tornam únicos. Ao contrário de outras partículas, como os elétrons ou os prótons, os neutrinos mal interagem com a matéria. Imagine uma bola de tênis passando através de uma parede sem deixar rastro. Assim é como os neutrinos se movem pelo universo. São como fantasmas que atravessam tudo sem serem vistos ou sentidos. Mas o que isso significa para nós? No universo, os neutrinos são gerados em enormes quantidades. Por exemplo, a cada segundo, trilhões de neutrinos atravessam seu corpo sem que você perceba. Eles vêm de diversas fontes, como o Sol, as explosões de supernovas e até do nosso próprio planeta. Mas, por que são tão importantes? A resposta reside em sua capacidade de nos oferecer informações valiosas sobre processos cósmicos que de outra forma seriam invisíveis. Imagine que os neutrinos são como as pegadas que um animal deixa na floresta. Embora você não possa ver o animal, suas pegadas podem contar onde ele esteve e o que tem feito. De maneira semelhante, os neutrinos nos fornecem pistas sobre eventos cósmicos distantes e fenômenos que não conseguimos observar diretamente. Eles nos ajudam a desvendar os segredos do cosmos, desde a fusão nuclear no coração do Sol até as explosões violentas das supernovas. A história dos neutrinos é tão intrigante quanto as próprias partículas. Sua existência foi teorizada em 1931 pelo físico Wolfgang Pauli, que buscava explicar um mistério na física nuclear. No entanto, só foi em 1956 que foram detectados pela primeira vez em um experimento. Imagine a emoção dos cientistas ao perceberem que estavam diante de uma nova descoberta que mudaria nossa compreensão do universo. Desde aquela primeira descoberta, o interesse pelos neutrinos cresceu exponencialmente. Houve numerosos experimentos e estudos, cada um revelando mais sobre sua natureza e comportamento. Mas entender os neutrinos não é apenas uma questão de curiosidade científica, também tem implicações profundas na física de partículas e em nossa compreensão da matéria e da energia no universo. Por que os neutrinos são tão difíceis de detectar? A resposta é simples. Sua falta de carga elétrica e sua interação fraca com a matéria os tornam verdadeiros ninjas do mundo subatômico. Eles podem passar através dos planetas sem serem detidos, o que torna sua detecção um desafio monumental. No entanto, a ciência encontrou formas engenhosas de capturá-los, utilizando enormes detectores cheios de água ou gelo, onde os neutrinos deixam um pequeno, mas detectável, sinal ao interagir com outras partículas. Através dessas interações, os cientistas aprenderam que os neutrinos existem em 3 sabores: eletrônico, muônico e tal. Essa variedade é essencial para entender seu comportamento, especialmente quando consideramos a fascinante ideia das oscilações de neutrinos, onde eles podem mudar de um sabor para outro enquanto viajam pelo espaço. Essa propriedade abriu novas portas na pesquisa da física. A importância dos neutrinos se estende além da física de partículas. Eles influenciam a cosmologia, a matéria escura e, de maneira intrigante, a possível existência de vida em outros cantos do universo. A busca por respostas sobre os neutrinos poderia até nos ajudar a desvendar alguns dos mistérios mais profundos da própria existência. À medida que aprofundamos o estudo dos neutrinos, estamos na fronteira de um campo de pesquisa que promete transformar nossa compreensão do universo. Cada descoberta sobre essas partículas nos aproxima um passo mais de resolver perguntas que têm desconcertado os cientistas por séculos. Ao explorar o mundo dos neutrinos, não estamos apenas desvendando seus segredos, mas também abrindo novas avenidas de pensamento sobre a realidade que nos cerca. A pesquisa neste campo é um lembrete de quão vasto e surpreendente é o universo e de quantas maravilhas ainda nos restam por descobrir. Nas próximas sessões, aprofundaremos em cada um desses aspectos, revelando a história, a ciência e a magia dos neutrinos. Assim, prepare-se para uma viagem fascinante, onde cada pergunta que respondemos só leva a novas perguntas por explorar. Bem-vindos à aventura do conhecimento, onde os neutrinos são nossos guias no caminho para a compreensão do cosmos.
Os neutrinos são partículas fascinantes, mas o que são exatamente? Imagine que você está em uma festa cheia de gente, com música alta e luzes piscando. No meio desse barulho, há alguém que se move pela multidão sem ser notado. Quase como se não estivesse lá. Isso é o que são os neutrinos no vasto universo, partículas quase invisíveis que passam ao nosso lado sem que percebamos. Para entender melhor esses viajantes cósmicos elusivos, devemos saber que são partículas subatômicas, muito menores que um próton ou um elétron. De fato, são tão diminutos que se tivéssemos um neutrino na palma da nossa mão, não conseguiríamos vê-lo nem mesmo com o microscópio mais potente. É impressionante pensar nisso. Apesar de seu tamanho, os neutrinos são incrivelmente abundantes. Estima-se que bilhões deles passem por cada centímetro quadrado do nosso corpo a cada segundo, e, no entanto, mal interagem com a matéria. Os neutrinos foram propostos pela primeira vez em 1930 como uma solução para um problema na física nuclear. Quando ocorrem reações nucleares como as que acontecem no Sol, parece que falta algo na equação. Essa falta se deve à existência dos neutrinos, que carregam consigo uma parte da energia que não pode ser vista. É como se em uma partida de xadrez, uma peça estivesse se movendo sem que ninguém a visse, mas ainda assim afetando o resultado do jogo. Uma das características mais intrigantes dos neutrinos é que tem uma massa extremamente pequena. De fato, é tão leve que durante muito tempo se pensou que eram partículas sem massa. Apesar de sua leveza, os neutrinos são fundamentais no universo. Eles se produzem em uma variedade de processos cósmicos, desde as reações no coração das estrelas até as explosões de supernovas. Cada vez que uma estrela queima, libera um torrente de neutrinos, como se estivesse enviando sinais ao espaço, comunicando-se com o universo. Mas o que isso significa para nós? Por que devemos nos preocupar com essas partículas invisíveis? Os neutrinos são como mensageiros do cosmos. Eles nos contam histórias sobre o que está acontecendo em lugares distantes e desconhecidos, dando-nos pistas sobre a formação de estrelas e galáxias. Cada neutrino que atravessa a Terra é uma janela para os segredos do universo, revelando detalhes sobre fenômenos que de outra forma permaneceriam ocultos. Uma das coisas mais surpreendentes é que, ao contrário de outras partículas subatômicas, os neutrinos podem atravessar a matéria quase sem esforço. Eles podem passar por planetas inteiros sem colidir com nada. Imagine lançar uma bola de tênis através de uma parede de tijolos. Geralmente a bola pararia, mas um neutrino poderia atravessar essa parede sem que ela percebesse. Essa propriedade os torna partículas extremamente intrigantes para a pesquisa científica. Os neutrinos vêm em 3 sabores: eletrônicos, muônicos e tauônicos. Cada um desses sabores tem suas próprias características, mas o mais interessante é que os neutrinos podem mudar de um sabor para outro. Esse fenômeno é chamado de oscilação de neutrinos e é um tema que intrigou os cientistas por anos. É como se você estivesse em uma festa e, de repente, a pessoa que pensava ser um amigo se transformasse em alguém completamente diferente. Essa habilidade de mudar é um indicativo de que há muito mais neles do que parece à primeira vista. Além disso, os neutrinos são fundamentais no estudo da física de partículas. Embora sejam difíceis de detectar, seu estudo nos ajuda a entender melhor as forças fundamentais que regem nosso universo. Isso inclui como as partículas interagem entre si e como se comportam em diferentes condições. Sem dúvida, sua natureza escorregadia desafiou os cientistas a pensar de maneira criativa e a desenvolver novas tecnologias para detectá-los. Ao longo da história da ciência, os neutrinos se tornaram um símbolo dos mistérios do universo. Apesar de sua onipresença, continuam sendo um enigma. Cada descoberta relacionada a eles abre novas perguntas e desafios. É como se cada resposta que encontrássemos nos levasse a um novo labirinto cheio de mais perguntas. Os neutrinos também nos permitem dar uma olhada em eventos cósmicos que estão além da nossa compreensão atual. Desde o Big Bang até a formação de buracos negros, essas partículas são algumas das chaves que nos ajudarão a desvendar os segredos do cosmos. A pesquisa sobre neutrinos é, em muitos sentidos, uma busca por nosso próprio lugar no universo. A ciência por trás dos neutrinos é complexa, mas seu impacto em nossa compreensão do cosmos é inegável. À medida que os cientistas continuam explorando sua natureza e suas propriedades, um novo mundo de possibilidades e descobertas se abre.
Em um universo onde tanto permanece sem resposta, os neutrinos são um lembrete de que há muito mais a descobrir e que cada pequeno avanço nos aproxima um passo mais de compreender a imensidão do cosmos. Então, o que o futuro nos reserva na pesquisa dos neutrinos? Cada descoberta nos aproxima mais da essência do próprio universo. A curiosidade humana nos impulsiona a continuar buscando respostas, e nessa busca, os neutrinos são companheiros essenciais em nossa jornada rumo ao desconhecido. A história da descoberta dos neutrinos é como uma emocionante viagem através da curiosidade humana e da busca pelo conhecimento. Tudo começou em 1931, quando um físico chamado Wolfgang Pauli lançou uma ideia que mudaria o curso da física. Pauli, ao observar os mistérios da radioatividade, percebeu que algo estava faltando na equação. Ele se deparou com um dilema. Em certos processos nucleares, parecia que havia uma energia que desaparecia. Como um truque de mágica. Para onde ia parar? Sua resposta foi a proposta de uma nova partícula que denominou neutrino, que seria tão escorregadia que poderia atravessar o planeta sem deixar rastro. Imagine um peixe que nada no oceano e que, apesar de haver milhões de olhos olhando para ele, pode passar despercebido. Assim é como Pauli pensava que seria o neutrino, uma partícula tão leve e pequena que seria quase impossível de detectar. Mas como se pode demonstrar a existência de algo que é tão difícil de ver? Aqui é onde a história se torna fascinante. Passaram quase 2 décadas antes que a ideia de Pauli se tornasse realidade. Em 1942, um grupo de cientistas liderados pelo físico americano Clyde Cowan e seu colega Frederick Reines embarcaram em um audacioso experimento. Eles se propuseram a detectar esses esquivos neutrinos, utilizando uma fonte de antineutrinos gerados por um reator nuclear. Imagine um farol que emite luz em meio à escuridão, e os pesquisadores estavam lá, esperando que a luz dos neutrinos iluminasse seu caminho. A tarefa não era fácil. Os neutrinos, por serem tão pouco interativos, são como fantasmas que podem atravessar paredes e montanhas sem serem detidos. No entanto, Cowan e Reines se valeram de um engenhoso truque. Construíram um detector em um local estratégico, com grandes quantidades de água e um pouco de material radioativo, criando um ambiente onde os neutrinos poderiam, em raras ocasiões, interagir. No final, sua perseverança deu frutos e, em 1944, anunciaram ao mundo que haviam detectado neutrinos pela primeira vez. Era um triunfo monumental. Essa descoberta não apenas validou a hipótese de Pauli, mas também abriu um novo capítulo na física. Os neutrinos tornaram-se peças-chave do quebra-cabeça do universo e sua existência começou a ser cada vez mais relevante. Mas, por que são tão importantes? À medida que os cientistas exploravam os neutrinos, perceberam que estavam envolvidos em processos fundamentais, desde as reações nucleares no Sol até as explosões de supernovas. Com o tempo, os neutrinos começaram a ser protagonistas de sua própria história. Em 1973, outra descoberta importante ocorreu: a observação dos neutrinos solares. Os cientistas perceberam que o Sol não era apenas nosso astro-rei, mas também uma fábrica de neutrinos. Isso levantou perguntas intrigantes sobre a produção de energia no coração do Sol e como os neutrinos poderiam oferecer pistas sobre o que ocorre em seu interior. À medida que mais se investigava o mundo dos neutrinos, mais mistérios se revelavam. Em 1998, um experimento no Japão chamado Super Kamiokande mostrou que os neutrinos podiam mudar de um tipo para outro. Um fenômeno conhecido como oscilação de neutrinos. Essa descoberta foi um golpe de efeito. Não apenas confirmava que os neutrinos existiam, mas também que possuíam massa, algo que se pensava impossível em sua descoberta inicial. A ideia de que uma partícula tão leve poderia ter massa era como descobrir que um pequeno pássaro poderia levantar uma pesada árvore. A história dos neutrinos continua sendo uma viagem emocionante, cheia de descobertas e perguntas sem resposta. Por exemplo, que papel desempenham na matéria escura que compõe grande parte do universo? À medida que os cientistas continuam a investigar, cada nova descoberta sobre os neutrinos levanta mais interrogações. O que demonstra que nosso entendimento do universo está longe de ser completo. Os neutrinos não apenas mudaram nossa compreensão da física, mas também inspiraram uma nova geração de cientistas. A curiosidade que impulsionou Pauli, Cowan e Reines continua viva nos laboratórios de hoje. Cada experimento, cada observação é um pequeno passo em direção à compreensão dos segredos do cosmos.
Assim, a história da descoberta dos neutrinos é um lembrete do que significa ser humano. A busca constante por conhecimento e a coragem de questionar o que acreditamos saber. Nesta viagem, os neutrinos nos mostram que, embora sejam invisíveis, sua influência no universo é profundamente real. Quem sabe o que mais descobriremos sobre essas partículas no futuro? A história está apenas começando. Os neutrinos, essas pequenas partículas quase fantasmagóricas, desempenham um papel fundamental na estrutura do universo tal como o conhecemos. Mas, qual é o seu lugar no modelo padrão da física de partículas? Para entender isso, primeiro precisamos desvendar o que é o modelo padrão. Imagine que estamos em uma festa onde há diferentes grupos de pessoas. Alguns são amigos próximos, outros mal se conhecem. Nesta festa, os neutrinos são aqueles convidados que, embora estejam presentes, são difíceis de detectar e não interagem com os outros da mesma maneira que outros fazem. O modelo padrão é como a lista de convidados a esta festa cósmica. Nela estão incluídas partículas bem conhecidas, como os elétrons e os quarks, que são os blocos de construção da matéria. Os neutrinos, por outro lado, são algo como os primos distantes que só aparecem de vez em quando e que, quando o fazem, mal se fazem notar. Isso se deve à sua natureza extremamente leve e à sua interação mínima com outras partículas. Portanto, embora sejam abundantes no universo, passam despercebidos em nossa vida cotidiana. Mas, por que os neutrinos são tão importantes? Apesar de passarem quase despercebidos, esses diminutos mensageiros têm um impacto significativo nas interações que ocorrem no cosmos. No modelo padrão, os neutrinos fazem parte de uma família de partículas chamadas leptons, que também inclui os elétrons e seus irmãos mais pesados, como o muon e o tau. Esta família é essencial para entender como a matéria se comporta em nível subatômico. Sempre que pensamos em forças fundamentais, como a gravidade ou o eletromagnetismo, poderíamos imaginar que os neutrinos são os viajantes silenciosos que deslizam entre as interações. Neste modelo, os neutrinos são responsáveis por processos como a desintegração beta, um fenômeno que ocorre em muitos tipos de reações nucleares. Isso significa que, embora não os vejamos, sua influência está constantemente presente na transformação de partículas. Outra pergunta intrigante é: como os neutrinos são produzidos no universo? A resposta é fascinante. Eles se originam em diversos processos cósmicos, desde as reações nucleares no coração das estrelas até as explosões cataclísmicas de supernovas. Assim, sempre que olhamos para o céu, poderíamos estar observando um espetáculo de fogos de artifício cósmicos, onde os neutrinos são os pequenos flashes que escapam da cena sem serem notados. No contexto do modelo padrão, os neutrinos têm uma relação especial com as forças fundamentais. Eles se envolvem na interação fraca, uma das 4 forças que regem o universo. Esta interação é responsável por processos como a desintegração de partículas e a fusão nuclear no Sol. Portanto, embora sejam sutis, os neutrinos estão no coração de alguns dos fenômenos mais impressionantes do universo. Uma das características mais interessantes dos neutrinos é que eles vêm em 3 sabores: o neutrino eletrônico, o neutrino muônico e o neutrino tau. Esses nomes vêm dos leptons com os quais estão relacionados. É semelhante a ter 3 tipos de sorvete em uma sorveteria. Cada um tem seu próprio sabor. Mas todos são igualmente deliciosos à sua maneira. Você consegue imaginar poder saborear um neutrino? Talvez não, mas sua diversidade é essencial para compreender como interagem entre si e com outras partículas. No entanto, apesar de sua importância, os neutrinos são elusivos. Em um universo cheio de partículas, esses diminutos mensageiros são como sombras que deslizam através da matéria sem deixar rastro. Isso levanta uma pergunta fascinante. Como podemos estudar algo que é tão difícil de detectar? Apesar de sua natureza escorregadia, os cientistas desenvolveram técnicas engenhosas para captar a presença de neutrinos, utilizando grandes detectores subterrâneos ou no gelo da Antártica. Essas instalações se assemelham a enormes armadilhas projetadas para capturar esses viajantes cósmicos. Uma das razões pelas quais os neutrinos são tão intrigantes é que, apesar de sua interação fraca, podem fornecer informações valiosas sobre eventos cósmicos distantes. Por exemplo, quando uma estrela explode em uma supernova, emite uma grande quantidade de neutrinos que podem viajar pelo espaço e chegar à Terra.
Esses neutrinos são como os sinais de socorro de uma estrela moribunda, e ao detectá-los, os cientistas podem aprender sobre o processo que levou à explosão. Então, que papel desempenham os neutrinos no grande esquema do universo? Como parte do modelo padrão, sua existência ajuda a preencher as lacunas em nossa compreensão da matéria e da energia. Sem eles, muitas das teorias que sustentam a física moderna ficariam incompletas. Eles são como as peças de um quebra-cabeça cósmico que, embora pequenas e invisíveis, são essenciais para ver a imagem completa. Com cada descoberta sobre os neutrinos, os cientistas se aproximam um pouco mais de desvendar os mistérios do universo. À medida que avançamos em nossa jornada pelo cosmos, é fundamental lembrar que até mesmo as partículas mais diminutas podem ter um impacto monumental. Com cada nova pesquisa, nos encontramos um passo mais perto de responder perguntas que fascinaram a humanidade por séculos. Em resumo, os neutrinos não são apenas partículas, são mensageiros do universo, viajando através do tempo e do espaço, levando consigo segredos que ainda estamos tentando decifrar. Sua presença no modelo padrão da física de partículas é um lembrete de que, às vezes, o que é menor pode ter o maior impacto. Enquanto continuamos explorando este fascinante mundo, os neutrinos continuarão sendo um tema de estudo intrigante, desafiando-nos a olhar além do visível e a questionar o que realmente sabemos sobre o universo. Quando olhamos para o céu, o Sol brilha intensamente, mas por trás dessa luz há um fenômeno fascinante que ocorre em seu núcleo: a produção de neutrinos. Os neutrinos são partículas extremamente escorregadias, e sua origem está profundamente ligada às reações nucleares que alimentam nossa estrela. Mas o que isso realmente significa? Para entender, primeiro devemos nos aprofundar no coração do Sol, no núcleo solar. A temperatura supera os 15 milhões de graus Celsius. Nesse ambiente extremo, os átomos de hidrogênio se fundem para formar hélio, liberando uma enorme quantidade de energia no processo. Este é o mesmo fenômeno que ocorre em uma bomba de hidrogênio, mas em uma escala controlada e estável que permite que a vida floresça na Terra. No entanto, durante essas reações, não apenas se libera energia, também se geram neutrinos. Mas por que eles são importantes? Imagine que os neutrinos são como diminutos mensageiros que escapam do Sol. Ao contrário de outras partículas que podem ser absorvidas ou desviadas pela matéria, os neutrinos são tão leves e interagem tão fracamente que podem atravessar qualquer coisa. De fato, bilhões de neutrinos provenientes do Sol passam pelo seu corpo a cada segundo sem que você perceba. Não é incrível pensar que você está cercado por essas partículas invisíveis? Agora, a pergunta é: quantos neutrinos são gerados no Sol? Estima-se que a cada segundo, o Sol produz mais de 1 trilhão de neutrinos por centímetro quadrado. Isso significa que enquanto você olha para o céu, você e tudo ao seu redor estão sendo bombardeados por esses diminutos mensageiros cósmicos. Mas como sabemos que eles existem? É aqui que a ciência entra em ação. Apesar de serem tão escorregadios, os cientistas desenvolveram técnicas engenhosas para detectar neutrinos. Em um experimento famoso, foi utilizado um tanque cheio de água e um sistema de sensores muito sensíveis. Quando um neutrino interage com um átomo de água, pode produzir um pequeno sinal de luz. Embora esse sinal seja extremamente fraco e possa ser difícil de detectar, é suficiente para que os cientistas confirmem a presença desses mensageiros elusivos. Não é impressionante como algo tão pequeno pode ter um impacto tão grande em nossa compreensão do universo? Os neutrinos gerados no Sol não apenas nos contam sobre a energia que nossa estrela produz. Eles também nos fornecem informações cruciais sobre o processo de fusão nuclear. Ao estudar esses neutrinos, os cientistas podem aprender mais sobre como o Sol converte hidrogênio em hélio, o que, por sua vez, nos ajuda a entender a evolução de outras estrelas no universo. Mas o que mais eles poderiam estar nos dizendo? Os neutrinos solares também desempenham um papel importante na astrofísica. Através de seu estudo, os pesquisadores podem explorar como os processos no Sol afetam a Terra. Por exemplo, durante eventos solares extremos, como as erupções solares, a quantidade de neutrinos que chega ao nosso planeta pode variar. Analisar essas flutuações pode nos ajudar a prever fenômenos como as tempestades geomagnéticas, que podem afetar nossas comunicações e sistemas de navegação. No entanto, há um aspecto ainda mais intrigante. Os neutrinos também podem fornecer pistas sobre a história do nosso sistema solar. Quando o Sol se formou, não estava sozinho. Estava cercado por uma nuvem de gás e poeira.
Estudando os neutrinos que se geram em seu núcleo, os cientistas podem obter informações sobre a composição e as condições daquela nuvem primordial. Isso nos ajuda a compreender como se formaram não apenas o Sol, mas também os planetas que giram ao seu redor. Então, há algo que não sabemos sobre os neutrinos solares? A resposta é sim. Ainda há muitas perguntas sem resposta. Por exemplo, os cientistas estão investigando se há diferentes tipos de neutrinos que são produzidos no Sol. E como esses tipos poderiam influenciar a forma como interagem com a matéria. Cada nova descoberta abre a porta para mais perguntas. Que segredos eles nos revelarão no futuro? À medida que a tecnologia avança, nossos métodos para detectar e estudar os neutrinos também melhoram. Novos experimentos estão em andamento e espera-se que forneçam uma visão mais profunda sobre como o Sol gera esses mensageiros. A pesquisa nesse campo não é apenas emocionante, mas também pode ter implicações mais amplas para a nossa compreensão do universo. Pensemos nisso. Se os neutrinos solares são como pequenos mensageiros provenientes do nosso Sol, então também são um lembrete de quão interconectado tudo está no cosmos. O estudo dessas partículas não apenas nos ajuda a entender nossa estrela, mas também nos oferece uma janela para a própria natureza da matéria e da energia no universo. Assim, da próxima vez que você admirar a luz do Sol, lembre-se de que por trás dessa luz há um mundo de partículas invisíveis que estão contando uma história fascinante. Os neutrinos, embora pequenos e escorregadios, são gigantes no campo da ciência e nos oferecem a oportunidade de desvendar os mistérios do nosso universo. Quem sabe que outros segredos ainda nos aguardam para serem descobertos no brilhante, mas enigmático mundo dos neutrinos. O que ocorre durante uma explosão de supernova? É um espetáculo cósmico que pode brilhar mais do que toda uma galáxia durante um curto período de tempo. Mas, você sabia que nesse processo, os neutrinos desempenham um papel fundamental? Esses misteriosos mensageiros do universo são produzidos em quantidades massivas no coração de uma supernova, e seu estudo nos oferece pistas valiosas sobre esses eventos cataclísmicos. As supernovas são o resultado da morte de estrelas massivas. E quando uma dessas estrelas colapsa, ocorre uma liberação de energia que é difícil de imaginar. Nesse caos, geram-se enormes quantidades de neutrinos, que são quase indetectáveis e escapam da estrela em um instante. Mas, por que esses neutrinos são tão importantes no contexto de uma supernova? A resposta está em sua capacidade de atravessar a matéria sem quase interagir com ela. Ao contrário da luz, que pode ser absorvida ou dispersada, os neutrinos podem viajar através de anos-luz de matéria, o que significa que podem sair da supernova e chegar à Terra, nos contando segredos sobre o que ocorreu naquele instante tão crítico. Imagine uma sala cheia de pessoas gritando e fazendo barulho. No meio de toda essa confusão, alguém sussurra uma mensagem importante. Essa é a natureza dos neutrinos. Em meio ao estrondo de uma explosão de supernova, eles são o sussurro que nos chega através do ruído do universo. Mas o que exatamente nos dizem? Eles nos fornecem informações sobre a quantidade de energia liberada durante a explosão e sobre os processos nucleares que ocorrem no interior da estrela no momento de sua morte. Os neutrinos são como uma espécie de diário cósmico que documenta o momento do colapso estelar. Quando uma estrela massiva chega ao final de sua vida, seu núcleo se comprime e a temperatura e a pressão se tornam tão extremas que ocorrem reações nucleares que produzem essas elusivas partículas. É aqui que o verdadeiro espetáculo começa. Em questão de segundos produzem-se trilhões de neutrinos, e é nessa explosão que se encontra uma das chaves para entender a física das estrelas e a formação de elementos pesados no universo. Mas como sabemos que esses neutrinos realmente provêm de supernovas? A resposta está na história recente da astronomia. Em 1998, uma supernova conhecida como SN 1987A estourou na Grande Nuvem de Magalhães. E durante esse evento, neutrinos foram detectados em um experimento chamado Kamiokande-2 no Japão. Foi a primeira vez que os cientistas puderam observar diretamente a manifestação desses mensageiros cósmicos. Essa descoberta foi um marco, pois confirmou que os neutrinos eram produzidos em grandes quantidades durante as explosões de supernovas. A importância dos neutrinos não para por aí. Ao estudar como esses viajantes do espaço afetam seu entorno, os cientistas podem obter detalhes sobre a distribuição da matéria no universo. Quando os neutrinos interagem com a matéria, embora o façam raramente, podem fornecer informações sobre a densidade e a composição da matéria nos lugares onde são gerados.
De fato, acredita-se que a forma como os neutrinos se dispersam ao sair de uma supernova pode ajudar a explicar a assimetria que vemos no universo, como a predominância da matéria sobre a antimatéria. Alguns poderiam se perguntar por que deveríamos nos importar com esses eventos cósmicos tão distantes. A resposta é que as supernovas e os neutrinos nos ensinam sobre a evolução do universo e a formação dos elementos que compõem tudo o que conhecemos, incluindo nosso próprio planeta e a vida que existe nele. Compreender como as estrelas se formam e se destroem nos dá uma visão mais ampla de nosso lugar no cosmos. No fundo, o estudo dos neutrinos nas supernovas reflete nossa curiosidade inata por conhecer os mistérios do universo. Cada neutrino que é detectado é um pequeno pedaço de informação que nos conecta com esses eventos que ocorreram há milhares de anos-luz. É como receber uma carta do passado, onde cada palavra está cheia de segredos sobre o funcionamento do cosmos. À medida que a tecnologia avança, os cientistas estão desenvolvendo novos métodos para detectar e estudar os neutrinos provenientes de supernovas. Isso inclui telescópios projetados especificamente para captar essas partículas. Na próxima vez que uma supernova estourar, os pesquisadores estarão melhor equipados para entender não apenas a explosão em si, mas também o impacto que teve no cosmos. Os neutrinos nas supernovas são, em certo sentido, como as impressões digitais do universo. Cada explosão deixa sua marca única, e o estudo desses padrões pode ajudar os cientistas a desvendar a complexidade da física estelar, mas ainda há muitos mistérios por resolver. O que mais podem nos ensinar sobre as forças que moldam nosso universo? As perguntas são infinitas, mas o que é certo é que os neutrinos continuarão sendo uma peça-chave em nosso quebra-cabeça cósmico. Ao estudar seu papel nas supernovas, não estamos apenas explorando o final das estrelas, mas também o começo da vida e da matéria tal como a conhecemos. Então, na próxima vez que olhar para o céu e ver aquelas estrelas brilhantes, lembre-se de que por trás de sua luz há um mundo de neutrinos esperando para ser descoberto. Os neutrinos são uma das partículas mais fascinantes e misteriosas do universo, e uma de suas características mais intrigantes é que provém de uma variedade de fontes cósmicas. Mas de onde vêm exatamente esses diminutos mensageiros do cosmos? Para responder a essa pergunta, é fundamental explorar algumas das fontes mais enigmáticas que os geram. Comecemos com os buracos negros. Essas entidades cósmicas, que se formam quando uma estrela colapsa, são capazes de capturar tudo ao seu redor. Nem mesmo a luz pode escapar de sua atração gravitacional. No entanto, apesar de sua natureza obscura, os buracos negros são conhecidos por emitir uma grande quantidade de neutrinos, especialmente quando devoram matéria. Imagine uma espécie de estômago voraz que, ao comer, não apenas se alimenta, mas também cospe partículas ao espaço. Quando a matéria cai em um buraco negro, ela se aquece e se acelera, gerando uma chuva de neutrinos que viajam pelo universo a velocidades próximas à da luz. As explosões de raios gama representam outra fonte impressionante de neutrinos. Essas explosões são alguns dos eventos mais energéticos do universo, e ocorrem quando uma estrela massiva se colapsa ou quando duas estrelas de nêutrons colidem. Durante essas catástrofes, são liberadas quantidades inimagináveis de energia e, como resultado, enormes fluxos de neutrinos são gerados. Essas partículas, apesar de serem praticamente indetectáveis, nos oferecem pistas sobre esses eventos cósmicos extremos. É como se esses neutrinos fossem as impressões digitais que nos permitissem rastrear a história de uma explosão que ocorreu a bilhões de anos-luz de distância. Mas, e as supernovas? Quando uma estrela chega ao final de sua vida, ocorre uma explosão espetacular, e nesse processo também são geradas enormes quantidades de neutrinos. De fato, estima-se que durante uma supernova, podem ser liberados mais neutrinos em poucos segundos do que o Sol emitirá durante toda a sua vida. Imagine que cada vez que uma estrela morre, ela envia um sinal na forma de neutrinos que viajam pelo espaço, atravessando planetas, estrelas e galáxias até chegarem até nós. Essa é a razão pela qual os neutrinos são considerados mensageiros do universo. Eles nos contam histórias de eventos distantes e poderosos. Outra fonte interessante de neutrinos são as explosões de supernovas do tipo 2, que ocorrem quando uma estrela massiva esgota seu combustível nuclear e seu núcleo colapsa. Esse colapso gera uma onda de choque que expulsa as camadas exteriores da estrela para o espaço. Durante esse processo, trilhões de neutrinos são liberados em um piscar de olhos.
Assim, cada vez que observamos os restos de uma supernova, na verdade estamos vendo o eco desses neutrinos viajando através do cosmos. Os núcleos galácticos ativos, que são regiões extremamente brilhantes no centro de algumas galáxias, também são fontes deslumbrantes de neutrinos. Esses núcleos contêm buracos negros supermassivos que atraem matéria ao seu redor. E quando essa matéria se acelera e se aquece, neutrinos são gerados. É como se esses buracos negros fossem faróis cósmicos, emitindo sinais na forma de neutrinos enquanto devoram o material que os rodeia. A interação entre partículas de alta energia, como os prótons, e a radiação cósmica também produz neutrinos. Quando os prótons colidem com outras partículas no espaço, podem gerar neutrinos, o que significa que até mesmo o fundo cósmico está cheio dessas partículas elusivas. É como se o universo estivesse constantemente falando através dos neutrinos, enviando mensagens sobre sua natureza e os eventos que ocorrem nele. À medida que exploramos mais sobre os neutrinos, encontramos que até mesmo as colisões em nosso próprio sistema solar, como as que ocorrem entre partículas de alta energia, geram neutrinos. Isso significa que não precisamos apenas olhar para o espaço profundo para estudar essas partículas, também podemos encontrá-las aqui, em nosso bairro cósmico. Imagine que cada vez que olhamos para o céu, estamos cercados por uma chuva constante dessas diminutas partículas que nos contam histórias sobre o universo. A busca por neutrinos não se limita às fontes distantes. Também foram detectados em nossos oceanos e no gelo da Antártica, onde experimentos buscam capturar esses escorregadios mensageiros. A capacidade de detectar neutrinos nos abre uma janela para fenômenos que antes eram invisíveis aos nossos olhos. Assim, à medida que continuamos desvendando os segredos dos neutrinos, um panorama mais amplo sobre a estrutura e o funcionamento do cosmos se revela. Os neutrinos não são apenas fascinantes por sua origem, mas também por sua natureza. Apesar de serem incrivelmente abundantes, interagem muito fracamente com a matéria. Isso significa que podem atravessar a Terra como se fosse ar, o que os torna os fantasmas do universo. Essa propriedade permite que os astrônomos estudem eventos que de outra forma seriam impossíveis de observar. Enquanto continuamos explorando as fontes cósmicas de neutrinos, é importante lembrar que cada pequeno brilho desses mensageiros pode fornecer uma peça do quebra-cabeça do universo. Ao entender de onde vêm e como são produzidos, podemos começar a decifrar os mistérios da criação e da evolução do cosmos. Os neutrinos, apesar de seu tamanho diminuto, têm um papel fundamental em nossa compreensão do universo, e seu estudo nos levará a aventuras ainda mais emocionantes no futuro. Os neutrinos são como fantasmas no mundo das partículas. São tão pequenos e leves que podem atravessar a matéria sem quase serem notados. De fato, milhões deles estão passando por você neste exato instante. Mas o que isso significa exatamente? Como essas partículas elusivas podem viajar sem serem detectadas? E por que deveriam nos importar? Imagine um dia ensolarado em um parque. Você está desfrutando do ar fresco e da tranquilidade. E de repente, sente uma leve brisa passando ao seu lado. Você não a vê, mas sente sua presença. Os neutrinos são esse vento no vasto universo. Eles são gerados em processos como as reações nucleares no Sol e, assim como o vento, se movem através do espaço e da matéria sem serem detidos. Isso levanta uma pergunta fascinante. Como é possível que essas pequenas partículas possam atravessar a Terra sem serem bloqueadas? A resposta está em sua natureza. Os neutrinos são incrivelmente pequenos, tanto que sua massa é quase insignificante em comparação com outras partículas. Isso significa que podem passar através de átomos e moléculas como se nada. Para colocar em perspectiva, se um neutrino fosse do tamanho de uma bola de golfe, o núcleo de um átomo seria do tamanho de uma cidade. Essa comparação nos ajuda a entender por que, apesar de trilhões de neutrinos passarem por nós diariamente, não os sentimos e, na maioria das vezes, não os detectamos. O que acontece quando um neutrino finalmente interage com a matéria? A verdade é que essas interações são extremamente raras. Quando um neutrino encontra um núcleo atômico, a probabilidade de que interaja é tão baixa que é praticamente como ganhar na loteria. No entanto, quando essa interação ocorre, pode liberar uma quantidade significativa de energia. Isso é o que os cientistas buscam quando tentam detectar neutrinos. Aqueles raros momentos em que um neutrino decide colidir com algo. Os neutrinos não apenas passam pela Terra, mas também podem ser produzidos em nosso planeta. Por exemplo, quando os raios cósmicos colidem com a atmosfera terrestre, neutrinos são gerados.
Esses neutrinos podem viajar através da Terra e sair do outro lado, demonstrando mais uma vez sua capacidade de atravessar a matéria quase sem esforço. Mas, por que é importante essa produção de neutrinos em nosso próprio lar cósmico? Os cientistas utilizam detectores de neutrinos para explorar essas interações. Alguns desses detectores estão localizados em grandes túneis subterrâneos ou até mesmo no fundo de lagos congelados. Você consegue imaginar estar em um lugar tão remoto e escuro, esperando que um neutrino, que pode ter viajado milhares de anos-luz, finalmente decida interagir com você? Isso é exatamente o que os pesquisadores fazem em sua busca para compreender a natureza dessas partículas misteriosas. A detecção de neutrinos baseia-se na ideia de que, embora sejam difíceis de capturar, podem deixar uma marca quando interagem. Por exemplo, em um detector de gelo, quando um neutrino colide com um átomo de água, pode gerar um flash de luz que os cientistas podem medir. Assim, através dessas interações raras, podemos aprender mais sobre o universo e como as partículas nele funcionam. Cada vez que um neutrino passa pela Terra, ele nos conta um segredo sobre o cosmos. Esses segredos podem incluir informações sobre eventos cósmicos distantes, como explosões de supernovas ou a atividade de buracos negros. Ao estudar os neutrinos que chegam ao nosso planeta, os cientistas podem obter pistas sobre fenômenos que de outra forma seriam invisíveis e inalcançáveis. Agora, há uma pergunta intrigante que surge. Poderíamos estar cercados de neutrinos e nem sequer nos dar conta? A resposta é um retumbante sim. Muitas vezes, os neutrinos são considerados os mensageiros do universo, pois podem viajar enormes distâncias sem serem alterados. Isso significa que, apesar de estarmos cercados por eles, não temos consciência de sua presença. Mas, o que aconteceria se pudéssemos ver esses neutrinos? Como mudaria nossa compreensão do mundo? À medida que exploramos a interação dos neutrinos com a matéria, também nos deparamos com um dilema fascinante. Se são tão abundantes e leves, por que não os vemos mais frequentemente? A resposta está em sua natureza escorregadia e na necessidade de tecnologias avançadas para detectá-los. O desenvolvimento de detectores de neutrinos tem sido um enorme desafio, mas também uma jornada emocionante que levou a muitas descobertas. Em resumo, os neutrinos são uma das partículas mais intrigantes do universo. Sua capacidade de atravessar a matéria e sua natureza quase fantasmagórica nos oferecem uma janela única para o desconhecido. Eles nos mostram que, embora nem sempre possamos ver algo, isso não significa que não esteja lá. A cada dia, enquanto vivemos nossas vidas, esses diminutos mensageiros do cosmos nos sussurram segredos sobre o universo, e só através da ciência podemos tentar entender o que tem a nos contar. Então, da próxima vez que sentir uma brisa suave ou se encontrar cercado de silêncio, lembre-se de que há um mundo invisível ao seu redor. Um mundo cheio de neutrinos que, como o vento, está em constante movimento, nos levando através dos mistérios do universo. Sabias que os neutrinos são como fantasmas que atravessam tudo ao seu redor? Estas partículas subatômicas são tão elusivas que poderiam passar através da Terra sem deixar rastro. Mas o que faz com que essas partículas sejam tão especiais e difíceis de detectar? A resposta a isso nos leva a explorar como interagem com a matéria em nosso planeta. Os neutrinos são partículas extremamente leves e, ao contrário de outros tipos de partículas, têm uma interação muito fraca com a matéria. Isso significa que, na maioria dos casos, podem atravessar a Terra sem colidir com nada. Para colocar em perspectiva, imagine lançar uma bola de tênis através de uma montanha. A probabilidade de que a bola atinja algo em seu caminho é quase nula. Assim de raros são os encontros dos neutrinos com a matéria. Então, como sabemos que existem se são tão difíceis de capturar? A chave reside nos experimentos projetados especificamente para detectar essas partículas. Um dos métodos mais impressionantes é realizado em lugares incomuns, como os gelos perpétuos da Antártica. Aqui, cientistas construíram instalações que permitem observar os flashes de luz que se produzem quando um neutrino, ao finalmente interagir com um átomo de gelo, faz explodir um pequeno jato de partículas carregadas. Isso nos dá uma pista da existência dos neutrinos. Mas não só o gelo é um lugar de caça para neutrinos. Também existem experimentos subterrâneos, onde são utilizados grandes tanques cheios de água ou outros líquidos. Nesses ambientes controlados, os neutrinos podem provocar reações que podem ser medidas. Imagine um grupo de amigos brincando de esconde-esconde em um enorme porão. Só que, em vez de se procurarem, estão esperando que um neutrino se manifeste.
As técnicas para detectar neutrinos avançaram a passos largos. Em alguns casos, os cientistas utilizam sensores extremamente sensíveis para captar os pequenos sinais que produzem. É como tentar ouvir um sussurro em uma sala cheia de pessoas gritando. Cada pequeno som conta. E cada detecção de um neutrino é motivo de celebração na comunidade científica. No entanto, nem tudo é tão simples. A maioria dos neutrinos que nos chegam provém do Sol, mas também há outras origens, como as explosões de supernovas ou os buracos negros. Isso significa que os detectores devem ser capazes de diferenciar entre diferentes tipos de neutrinos. Imagine-se em um festival, onde há milhares de pessoas gritando e se divertindo. E você precisa encontrar seu amigo na multidão. Isso requer paciência e uma boa estratégia. E quanto à quantidade de neutrinos que nos atravessam a cada segundo? Estima-se que trilhões de neutrinos passam pelo seu corpo em um único segundo, sem que você perceba. É uma experiência cotidiana que não podemos perceber, mas que nos convida a refletir sobre a natureza da matéria e as forças que atuam em nosso universo. O estudo dos neutrinos também nos ensinou sobre o comportamento da matéria em condições extremas. Por exemplo, foi demonstrado que os neutrinos podem oscilar, ou seja, podem mudar de um tipo para outro enquanto viajam. Esse fenômeno não só é fascinante, mas também levanta perguntas profundas sobre a natureza do universo. O que isso significa para a nossa compreensão de como tudo funciona? Além disso, a pesquisa sobre neutrinos permitiu que os cientistas fizessem avanços em campos como a cosmologia e a física de partículas. À medida que compreendemos melhor como detectar e estudar essas partículas, também podemos obter pistas sobre os mistérios do universo, como a matéria escura e a antimatéria. É como abrir um livro antigo e descobrir que as páginas estão cheias de segredos esperando para serem revelados. Cada novo experimento de detecção de neutrinos alimenta a curiosidade científica. Que descobertas podem ser feitas no futuro? Com projetos em andamento e novas tecnologias, os pesquisadores estão constantemente empurrando os limites do que sabemos. A detecção de neutrinos é um campo em evolução que promete revelar ainda mais sobre os segredos do cosmos. Os desafios são grandes, mas o impulso por descobrir a verdade é ainda maior. A pesquisa sobre neutrinos não é apenas uma busca por conhecimento, mas uma exploração dos fundamentos mesmos de nossa existência. Cada pequeno avanço nos aproxima um passo mais de entender o universo em que vivemos. Assim, da próxima vez que você pensar nos neutrinos, lembre-se de que são mais do que simples partículas. São mensageiros do cosmos, atravessando tudo em seu caminho e, apesar de sua natureza escorregadia, estão profundamente conectados com as perguntas mais importantes da ciência. A caça a esses fantasmas subatômicos continua, e cada detecção é um novo passo em direção à compreensão dos mistérios do universo. O que aconteceria se eu te dissesse que os neutrinos são como fantasmas do universo? Eles viajam através da matéria sem serem detidos e, portanto, são capazes de passar pela Terra como se ela não existisse. Isso soa incrível, não é? Mas é exatamente isso que eles fazem. Os neutrinos são partículas subatômicas que podem mudar de um tipo para outro à medida que se movem. Esse fenômeno é conhecido como oscilação de neutrinos e é uma das características mais fascinantes dessas partículas. Imagine que você está em um show e, de repente, a música muda de um gênero para outro, mas você continua desfrutando do ritmo. Assim funcionam os neutrinos. Eles podem mudar sua melodia enquanto atravessam o universo. Existem 3 tipos de neutrinos: o neutrino eletrônico, o neutrino muônico e o neutrino tal. Cada um deles está relacionado a uma partícula carregada correspondente. Mas aqui está a parte intrigante. Quando um neutrino se move, ele pode se transformar de um tipo para outro. Isso ocorre devido à mistura de suas propriedades, e é um fenômeno que tem desconcertado os cientistas durante décadas. A oscilação de neutrinos não é apenas um truque de mágica cósmica. Esse fenômeno tem profundas implicações para a nossa compreensão do universo. Por exemplo, se tivéssemos um neutrino que se transforma de um tipo para outro enquanto viaja, isso poderia nos ajudar a entender por que há mais matéria do que antimateria no universo. Não é impressionante pensar que algo tão pequeno possa ter um impacto tão grande na estrutura do cosmos? Agora, por que é tão difícil detectar essas mudanças? Aqui é onde entra em jogo sua natureza escorregadia. Os neutrinos interagem muito fracamente com a matéria. De fato, milhões deles passam pelo seu corpo a cada segundo sem que você perceba. Devido a isso, os cientistas devem empregar tecnologias muito avançadas para tentar detectá-los.
Um dos métodos envolve o uso de enormes tanques de água ou gelo que permitem observar as pequenas interações que ocorrem quando um neutrino colide com outro tipo de partícula. A oscilação de neutrinos também está relacionada ao conceito de massa. As teorias mais modernas sugerem que os neutrinos têm uma massa, embora seja extremamente pequena. Essa descoberta levou os cientistas a repensar aspectos fundamentais da física de partículas e do modelo padrão. Se os neutrinos têm massa, o que isso significa para nossas teorias sobre o universo? Aqui é onde a curiosidade científica se torna ainda mais fascinante. Pensar nos neutrinos como um quebra-cabeça cósmico pode ser útil. Cada peça, cada tipo de neutrino desempenha um papel na grande imagem do universo. A oscilação de neutrinos é como se algumas dessas peças mudassem de forma ou cor, o que pode alterar como se encaixam no panorama geral. Essa habilidade de mudar de forma é o que torna os neutrinos tão intrigantes para os pesquisadores. A física por trás da oscilação de neutrinos é um campo ativo de pesquisa. Durante anos, os cientistas têm coletado dados para entender melhor como e por que ocorrem essas transformações. A observação dessas oscilações permitiu detectar diferentes tipos de neutrinos que chegam à Terra do Sol e de outras fontes cósmicas. À medida que avançamos nesse campo, novas perguntas surgem. Quantos tipos de neutrinos existem realmente? Quais são suas propriedades exatas? À medida que exploramos mais sobre a oscilação de neutrinos, também surge outra pergunta interessante. Poderiam os neutrinos ser uma chave para entender a matéria escura? Essa forma de matéria, que compõe uma grande parte do universo, não interage com a luz e é invisível. Alguns cientistas sugerem que os neutrinos podem desempenhar um papel na composição dessa matéria misteriosa. A ideia de que partículas tão pequenas possam influenciar o que vemos e não vemos no universo é alucinante. Além disso, a oscilação de neutrinos nos oferece uma janela para o passado do universo. Os neutrinos são gerados por processos extremamente energéticos, como as explosões de supernovas. Quando esses neutrinos chegam à Terra, nos trazem informações sobre eventos que ocorreram há milhares ou até milhões de anos. Imagine poder ouvir a história do universo através dessas pequenas partículas, como se fossem mensageiros do passado. Os experimentos sobre oscilação de neutrinos também se tornaram uma espécie de corrida científica. Diferentes grupos de pesquisadores ao redor do mundo estão trabalhando em instalações subterrâneas e experimentos em gelo em busca de respostas. Cada nova descoberta levanta mais perguntas, mantendo viva a chama da curiosidade científica. Que outros segredos essas partículas nos revelarão no futuro? Um dos aspectos mais emocionantes da oscilação de neutrinos é que representa uma ponte entre a física de partículas e a cosmologia. A forma como os neutrinos interagem no universo pode fornecer pistas sobre a evolução do mesmo. Como eles influenciam a formação de galáxias ou a distribuição da matéria no cosmos. Esta é uma área de estudo que continua a evoluir e promete descobertas surpreendentes. Em resumo, a oscilação de neutrinos é um fenômeno fascinante que não apenas desafia nossas ideias sobre a física, mas também abre portas a novas perguntas sobre o universo. Esses pequenos fantasmas subatômicos, que podem mudar de forma enquanto viajam, são uma peça-chave no quebra-cabeça da existência. À medida que continuamos a investigar, a esperança é que possamos desvendar os mistérios que cercam esses elusivos viajantes do cosmos. Neste percurso, os neutrinos não são apenas protagonistas, são testemunhas silenciosas da história do universo. Os neutrinos, essas pequenas partículas que parecem escapar da vista dos cientistas, têm um papel fascinante que muitas vezes é negligenciado. Mas, você sabia que estão intrinsecamente relacionados à antimatéria? A antimateria é um conceito que soa como ficção científica, mas na verdade é uma parte fundamental do universo que habitamos. Como os neutrinos se vinculam a esse enigma cósmico? Para entender essa relação, primeiro devemos lembrar que a antimatéria é como um espelho do mundo que conhecemos. Em vez de elétrons, prótons e nêutrons, a antimatéria é composta de pósitrons, antiprótons e antinêutrons. Quando uma partícula de matéria e uma de antimatéria se encontram, elas se aniquilam mutuamente, liberando uma grande quantidade de energia. Esse fenômeno não é apenas uma curiosidade científica, tem implicações profundas sobre a natureza do universo. Agora, os neutrinos são partículas extremamente leves e escorregadias. Existem 3 tipos de neutrinos, cada um associado a uma partícula de matéria: o neutrino eletrônico, o neutrino muônico e o neutrino tau.
E o que isso tem a ver com a antimateria? A chave está em como se comportam em interações fundamentais. No mundo das partículas, a simetria é um princípio essencial. No entanto, no caso dos neutrinos, as coisas se complicam. Experimentos demonstraram que os neutrinos têm uma propriedade intrigante chamada violação de CP, que se refere à diferença no comportamento da matéria e da antimatéria. Em termos simples, isso significa que os neutrinos agem de maneira diferente de suas antipartículas, os antineutrinos. Essa diferença poderia ser uma pista crucial para entender por que existe mais matéria do que antimateria no universo. Você imagina um universo onde a antimateria fosse tão abundante quanto a matéria? Talvez não estaríamos aqui para contar a história. Muitos cientistas acreditam que essa assimetria poderia ser a razão pela qual o universo é como o conhecemos hoje. Se houvesse uma quantidade igual de matéria e antimateria no início do universo, elas teriam se aniquilado mutuamente, deixando apenas energia. Mas, por que há uma preferência pela matéria? É aqui que os neutrinos desempenham um papel fundamental. Ao estudar suas propriedades, os físicos tentam desvendar esse mistério. Um aspecto fascinante dos neutrinos é sua capacidade de mudar de tipo à medida que viajam. Esse fenômeno, conhecido como oscilação de neutrinos, é outra pista sobre sua natureza e sua relação com a antimatéria. À medida que os neutrinos viajam do Sol até a Terra, podem se transformar de um tipo para outro. Esse comportamento não é apenas intrigante, mas também sugere que a física por trás dos neutrinos é mais complexa do que imaginamos. Para compreender melhor essa conexão, os cientistas realizam experimentos em laboratórios subterrâneos e em aceleradores de partículas. Buscam respostas a perguntas como: por que os neutrinos parecem ter massa, embora sejam tão leves? O que isso significa para a antimatéria? Cada descoberta nesse campo acrescenta mais uma peça ao quebra-cabeça cósmico. Os neutrinos também poderiam oferecer pistas sobre a energia escura e a matéria escura. Enquanto a matéria que conhecemos compõe apenas uma fração do universo, o resto é formado por essas entidades misteriosas. Ao explorar como os neutrinos interagem com a matéria e a antimatéria, os cientistas poderiam lançar luz sobre esses conceitos abstratos. Mas nem tudo é fácil no estudo dos neutrinos. Devido a serem tão elusivos, detectá-los é um grande desafio. A maioria deles atravessa a Terra sem que a matéria que encontram os afete minimamente. Isso torna os experimentos complicados e caros. Mas a recompensa de entender sua conexão com a antimatéria vale a pena o investimento. Essa busca também nos leva à questão da existência de mais dimensões. Algumas teorias sugerem que os neutrinos poderiam estar conectados a dimensões ocultas que não podemos perceber. Se isso for verdade, poderia explicar algumas das estranhas propriedades dos neutrinos e sua relação com a antimatéria. Poderíamos estar à beira de descobrir um novo capítulo na história da física. À medida que avançamos na pesquisa, a relação entre os neutrinos e a antimatéria continua sendo um tema quente. Cada nova descoberta nesse campo nos aproxima de compreender os fundamentos do universo. Os neutrinos, embora diminutos, poderiam conter as respostas a perguntas existenciais sobre nossa própria existência. Finalmente, é importante destacar que o estudo dos neutrinos e sua conexão com a antimatéria não é apenas relevante para a física. Também levanta questões sobre a própria vida e nossa compreensão do cosmos. À medida que exploramos mais esse intrigante vínculo, não estamos apenas desvendando os segredos do universo, mas também nossa própria história dentro dele. Assim, ao olhar para as estrelas, lembremos que cada brilho pode estar relacionado a esses diminutos mensageiros do cosmos. O que mais os neutrinos nos revelarão no futuro? Apenas o tempo e a pesquisa continuarão a desvendar seus segredos, e nós estaremos aqui para seguir o fio dessa fascinante história. Os neutrinos, essas diminutas partículas que vagam pelo universo, têm um papel crucial na cosmologia. Mas como é que essas partículas quase invisíveis influenciam a formação e evolução do cosmos? Para entender isso, primeiro devemos nos aprofundar no papel que desempenham nos eventos mais colossais do universo. Quando se fala da formação do universo, muitas vezes pensamos no Big Bang. Nesse momento, ocorreu uma explosão colossal de energia que também deu origem a partículas subatômicas, incluindo os neutrinos. Você consegue imaginar um universo primordial cheio de uma sopa quente de partículas? No meio dessa mistura, os neutrinos começaram a se formar e a viajar pelo espaço quase sem obstáculos, graças à sua natureza escorregadia.
De fato, estima-se que bilhões de neutrinos passam pelo nosso corpo a cada segundo sem que percebamos. À medida que o universo se expandia e esfriava, esses neutrinos começaram a interagir com outras partículas de maneiras muito específicas. Mas por que são tão importantes? A resposta reside em sua capacidade de fornecer informações sobre o estado do universo em suas primeiras etapas. Ao estudar os neutrinos, os cientistas podem desvendar segredos sobre a matéria e a energia que existiam logo após o Big Bang. A jornada dos neutrinos não para por aí. No ciclo de vida das estrelas, essas partículas desempenham um papel fundamental. Quando uma estrela chega ao final de sua vida e explode em uma supernova, enormes quantidades de neutrinos são produzidas. Centenas de bilhões deles podem ser liberados em questão de segundos. Essa chuva de neutrinos pode viajar pelo espaço e chegar à Terra, onde os detectores estão preparados para coletar essas informações. É como se os neutrinos fossem mensageiros do universo, contando-nos histórias sobre eventos distantes. Mas vamos falar da matéria escura. Esse enigma cósmico representa quase 85% da matéria do universo. E embora não possamos vê-la, sua influência é inegável. Algumas teorias sugerem que os neutrinos, devido à sua natureza leve e sua interação fraca, poderiam ser um componente dessa misteriosa matéria escura. Imagine que os neutrinos são como sombras que, embora não possamos ver, afetam o que acontece ao nosso redor. Se estivermos certos, entender os neutrinos pode ser a chave para desvendar o mistério da matéria escura. Ao explorar como os neutrinos influenciam a evolução do universo, torna-se evidente que sua existência está entrelaçada com a própria história do cosmos. Desde o Big Bang até as explosões de supernovas, os neutrinos são testemunhas silenciosas que nos ajudam a reconstruir a cronologia do universo. Sem esses pequenos, mas importantes atores, nossa compreensão da história cósmica estaria incompleta. Além disso, os neutrinos são essenciais para o equilíbrio do universo. Através de suas interações com outras partículas, ajudam a regular processos fundamentais que moldam a estrutura do cosmos. Por exemplo, seu papel nas reações nucleares dentro das estrelas é crítico para produzir os elementos que compõem tudo o que vemos ao nosso redor. Sem os neutrinos, a vida como a conhecemos não poderia existir. Uma pergunta intrigante é: o que aconteceria se os neutrinos não existissem? Se essas partículas não tivessem feito parte da história cósmica? O universo seria um lugar radicalmente diferente. As estrelas poderiam ter ciclos de vida mais curtos, o processo de formação de elementos poderia ter sido alterado e, em última instância, a própria vida na Terra poderia não ter surgido. É surpreendente pensar em como algo tão pequeno pode ter um impacto tão grande. No campo da cosmologia, os neutrinos também nos oferecem pistas sobre a expansão acelerada do universo. Algumas teorias sugerem que a energia escura, que impulsiona essa aceleração, poderia estar relacionada às propriedades dos neutrinos. À medida que os cientistas continuam explorando essas conexões, novas avenidas de pesquisa se abrem que poderiam reescrever nossa compreensão do cosmos. Além disso, à medida que os detectores de neutrinos se tornam mais sofisticados, os dados coletados podem fornecer informações sobre o passado e o futuro do universo. Cada detecção é como um fragmento de um quebra-cabeça cósmico que, quando montado, pode revelar uma imagem mais completa da evolução do universo. A combinação de teoria e prática nesse campo é fascinante e promete descobertas ainda mais surpreendentes. O estudo dos neutrinos também levanta questões éticas e filosóficas. Se entendermos melhor como funcionam e como influenciam o cosmos, quais implicações isso tem para nossa própria existência? A ciência e a filosofia muitas vezes se cruzam nesse tipo de discussão, e os neutrinos são um excelente exemplo de como a pesquisa científica pode desafiar nossas crenças e expandir nossa visão de mundo. Em resumo, os neutrinos são muito mais do que simples partículas. São mensageiros do universo que nos contam histórias sobre sua formação, evolução e estrutura. Seu impacto na cosmologia é profundo e, à medida que continuamos investigando, é provável que descubramos ainda mais segredos que nos ajudem a compreender nosso lugar no vasto cosmos. A pesquisa sobre neutrinos é vital para desvendar os mistérios do universo e, ao mesmo tempo, para refletir sobre nossa própria existência nele. Assim, da próxima vez que ouvir sobre neutrinos, lembre-se de que essas pequenas partículas estão no coração de algumas das perguntas mais importantes que a humanidade já se fez. Os neutrinos têm sido objeto de fascinação e mistério no mundo da física. Mas,
Como se relacionam com algo tão elusivo como a matéria escura? Para entender isso, primeiro devemos lembrar que a matéria escura é uma das grandes incógnitas do universo. Embora não possamos vê-la diretamente, sabemos que está lá porque influencia a maneira como as galáxias se movem e se agrupam. Mas, que papel poderiam desempenhar os neutrinos nesse quebra-cabeça cósmico? Os neutrinos são partículas que mal interagem com a matéria. São tão leves que, se os compararmos com outras partículas, seriam como um mosquito voando em uma tempestade. Sua escassa interação com o resto da matéria significa que podem atravessar planetas, estrelas e, em última análise, todo o universo sem serem detectados. Isso levanta uma pergunta intrigante. Se os neutrinos são tão abundantes e difíceis de capturar, poderiam ser parte da solução para a misteriosa natureza da matéria escura? Uma das teorias mais interessantes sugere que os neutrinos poderiam contribuir para a massa da matéria escura. Imagine que a matéria escura é um oceano profundo e escuro. Neste oceano, os neutrinos seriam como diminutas bolhas que, embora invisíveis, adicionam uma camada de complexidade à superfície. Essa ideia vem da observação de que a quantidade de neutrinos gerados em eventos astrofísicos poderia ser grande o suficiente para influenciar a massa total do universo. Por outro lado, os cientistas têm estudado como os neutrinos se comportam em relação à gravidade. Dado que os neutrinos têm massa, embora extremamente pequena, podem ser atraídos pela gravidade das galáxias e outros corpos celestes. Isso levanta outra pergunta fascinante. Se os neutrinos se agrupam em certas regiões do universo, poderiam estar formando estruturas de matéria escura sem que possamos vê-las diretamente? Algumas teorias sugerem que os neutrinos poderiam formar um tipo de nuvem que se estende pelo universo, influenciando a formação de galáxias e aglomerados galácticos. Assim como o ar pode ser invisível, mas ainda assim afeta o movimento de um barco na água, os neutrinos, embora difíceis de detectar, poderiam estar desempenhando um papel crucial na estrutura do cosmos. Mas como podemos provar que isso é verdade? Os experimentos atuais estão projetados para aprofundar essa conexão entre neutrinos e matéria escura. Estão sendo desenvolvidas tecnologias que permitirão medir a abundância de neutrinos em diferentes regiões do universo e analisar como se distribuem. Isso é semelhante a tentar rastrear o fluxo de um rio subterrâneo. Embora você não o veja, pode descobrir sua presença através dos efeitos que tem na paisagem. Uma das propostas mais intrigantes é a ideia de que os neutrinos poderiam interagir com outras partículas de matéria escura, formando um ecossistema de partículas que se retroalimentam. Essa interação poderia ser tão sutil que poderia passar despercebida na maioria dos experimentos, mas com a tecnologia adequada, poderíamos começar a vislumbrar essas conexões ocultas. Alguns cientistas acreditam que os neutrinos são a chave para desvendar o enigma da simetria no universo. Atualmente, sabemos que há mais matéria do que antimatéria, mas não temos uma explicação completa de por que isso ocorre. Dado que os neutrinos têm propriedades únicas que os diferenciam de outras partículas, poderiam ser um elemento crucial para entender essa assimetria. Poderiam os neutrinos ser o elo perdido que nos ajude a entender por que nosso universo é como é? A busca por respostas não para aqui. Os neutrinos também são protagonistas no estudo das forças fundamentais da natureza. Seu comportamento pode dar pistas sobre como as partículas se relacionam no universo, o que, por sua vez, poderia lançar luz sobre a natureza da matéria escura. As investigações nesse campo estão em constante evolução e cada descoberta abre novas portas para perguntas ainda mais profundas. À medida que avançamos em nossa compreensão dos neutrinos, é fundamental continuar explorando seus mistérios. A pesquisa sobre essas partículas poderia não apenas nos ajudar a compreender a matéria escura, mas também a desvendar outros enigmas cósmicos. No futuro, poderíamos explorar teorias que conectem os neutrinos com outros fenômenos astrofísicos, ampliando nossa compreensão da física e da cosmologia. Refletir sobre o papel dos neutrinos na matéria escura é como olhar através de um cristal embaçado. À medida que limpamos a superfície, começamos a ver mais claramente o que há por trás. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade sobre o universo e sua composição. A busca por respostas sobre os neutrinos e sua relação com a matéria escura é uma jornada fascinante que mal estamos começando a explorar. Por fim, não podemos esquecer que a pesquisa sobre neutrinos é um esforço global. Cientistas de todo o mundo colaboram em projetos que buscam desvendar esses mistérios. Esta comunidade científica está unida pela curiosidade e pelo desejo de entender o universo, lembrando-nos de que,
Embora os neutrinos sejam escorregadios, nossa determinação em compreendê-los é inabalável. Assim, enquanto continuamos buscando respostas, cada neutrino que detectamos nos aproxima um passo mais de compreender não apenas a matéria escura, mas também o vasto e enigmático universo que habitamos. No vasto universo da física, há um enigma que tem fascinado cientistas e curiosos por igual. Que segredos os neutrinos nos revelam sobre a própria natureza da realidade? Essas partículas praticamente invisíveis e extremamente elusivas podem oferecer pistas sobre o que acontece além do que conhecemos. Mas, por que são tão importantes na busca por respostas a perguntas fundamentais na física? Os neutrinos, esses pequenos mensageiros cósmicos, parecem ser parte de uma história maior. No modelo padrão da física de partículas, que descreve as partículas fundamentais e suas interações, os neutrinos ocupam um lugar especial. No entanto, muitas vezes são negligenciados, como aquelas estrelas que brilham no céu, mas que não podemos ver a olho nu. O que aconteceria se eu dissesse que esses diminutos viajantes podem ter implicações profundas em nossa compreensão do universo? Uma das perguntas mais intrigantes que surgem é: os neutrinos podem estar relacionados a fenômenos que ainda não conseguimos explicar? Por exemplo, a matéria escura. Sabemos que a matéria escura compõe uma grande parte do universo, mas não sabemos exatamente o que é. Alguns cientistas sugerem que os neutrinos poderiam ser uma das chaves para desvendar esse mistério. Você imagina que essas partículas tão difíceis de detectar possam estar ligadas a algo tão grandioso como a estrutura do cosmos? A ideia de que os neutrinos poderiam ajudar a expandir o modelo padrão é fascinante. Este modelo tem sido a base de nossa compreensão da física por décadas, mas também tem suas limitações. Existem perguntas sem resposta, como a natureza da gravidade ou a assimetria entre a matéria e a antimatéria. Nesse contexto, os neutrinos podem abrir novas avenidas de pesquisa. E se, ao estudar suas propriedades, pudéssemos descobrir uma nova física que desafie o que sabemos? É interessante pensar que os neutrinos têm massa, embora seja extremamente pequena. Essa característica levou os cientistas a especular sobre novas teorias que poderiam incluir partículas ainda não descobertas. O que aconteceria se existissem outras dimensões ou novos tipos de interações que ainda não conseguimos imaginar? Os neutrinos poderiam ser a porta de entrada para explorar essas ideias. A busca por uma teoria que unifique todas as forças da natureza tem sido um sonho para muitos físicos. Nesse caminho, os neutrinos poderiam desempenhar um papel crucial, atuando como indicadores de fenômenos que ainda não conseguimos observar diretamente. Imagine que, ao estudar como se comportam, poderíamos encontrar uma conexão entre a física quântica e a gravidade. Dois pilares que até agora mantiveram suas distâncias. Não podemos esquecer a pergunta sobre a simetria no universo. Por que existe mais matéria do que antimatéria? Os neutrinos, em seu desejo de interagir de maneira diferente com a matéria e a antimatéria, poderiam ser uma pista-chave para resolver esse quebra-cabeça. Algumas teorias sugerem que seu comportamento poderia ser a razão por trás da predominância da matéria em nosso universo. É possível que essas partículas sejam os protagonistas de uma história que ainda não contamos completamente? Alguns cientistas propõem que a pesquisa sobre os neutrinos poderia revolucionar nossa compreensão da física de partículas. Imagine um futuro em que possamos detectar novas partículas ou fenômenos que desafiem as leis que estabelecemos. Esse futuro não é tão distante, já que muitos experimentos atuais estão projetados para buscar precisamente isso. Quem sabe que descobertas nos aguardam na próxima década? Os neutrinos também nos convidam a repensar a forma como entendemos a energia e a matéria. À medida que exploramos suas propriedades, poderíamos descobrir que a realidade é ainda mais estranha do que pensamos. A ideia de que essas partículas possam ter um impacto na matéria escura, na evolução do universo ou na própria estrutura da matéria nos leva a perguntar: quantas surpresas mais nos esperam nessa jornada? Enquanto nos aprofundamos nesses mistérios, é essencial lembrar que o estudo dos neutrinos não é apenas para físicos teóricos. A compreensão desses fenômenos pode ter implicações em tecnologias que ainda não imaginamos. Desde a energia até a computação quântica, os efeitos dos neutrinos poderiam, em última análise, transformar nossa vida cotidiana. Nesse contexto, a colaboração internacional é fundamental. Cientistas de todo o mundo trabalham juntos para construir instalações e experimentos que buscam desvendar os segredos dos neutrinos. A comunidade científica se une em um esforço coletivo, demonstrando que o conhecimento não tem fronteiras.
Quem sabe que descobertas surgirão dessa colaboração global? Em resumo, os neutrinos são mais do que simples partículas. São uma janela para um universo cheio de mistérios. À medida que exploramos sua natureza e sua relação com a matéria escura, a gravidade e outras forças fundamentais, nos aproximamos de uma compreensão mais completa da realidade. No final, cada pequena descoberta sobre os neutrinos pode ser um passo em direção à revelação dos segredos do universo. A ciência é uma jornada interminável, e os neutrinos são um dos muitos caminhos que podemos explorar. Cada pergunta que surge nos leva a novas respostas, e cada resposta nos abre a porta para mais perguntas. Você está pronto para continuar essa jornada e descobrir o que os neutrinos têm a oferecer? No vasto oceano do cosmos, onde as estrelas brilham e os planetas giram, há um tipo de partícula que viaja quase sem ser vista, mas que tem um papel fundamental na história da vida na Terra: os neutrinos. Que relação podem ter essas esquivas partículas com a evolução do nosso planeta e, em última instância, conosco mesmos? A resposta é mais intrigante do que você poderia imaginar. Os neutrinos são como sombras que deslizam pelo universo. Eles são produzidos em uma variedade de processos cósmicos, desde as explosões de supernovas até as reações nucleares em nosso próprio Sol. Mas, por que são tão importantes para a vida na Terra? A resposta reside em sua capacidade de interagir com a matéria de maneiras que mal começamos a compreender. Ao longo da história, os neutrinos têm sido testemunhas silenciosas de eventos cósmicos. Por exemplo, quando o Sol produz energia por meio da fusão nuclear, gera um torrente de neutrinos que viajam até a Terra. A cada segundo, trilhões desses pequenos mensageiros atravessam nosso corpo sem que percebamos. Mas como essas partículas, que mal interagem com a matéria, podem ter um impacto na vida em nosso planeta? A chave está em sua abundância e em sua natureza. Os neutrinos são extremamente numerosos. Estima-se que existam trilhões deles passando por nós a cada dia. Embora não interajam de maneira significativa com a matéria, sua presença constante significa que, no fundo, estão entrelaçados com a história da vida na Terra. Poderia ser que sua influência, embora sutil, tenha contribuído para a evolução das espécies? Pensemos nisso de outra maneira. Imagine que os neutrinos são como o vento que sopra através de uma floresta. Você não pode ver o vento, mas sabe que ele está lá porque move as folhas e faz com que as árvores balancem. De maneira semelhante, os neutrinos podem ter tido um efeito na química do nosso planeta, influenciando as reações nucleares que sustentam a vida. Nos últimos anos, os cientistas começaram a explorar como os neutrinos poderiam ter desempenhado um papel na criação de elementos pesados no universo. Esses elementos são fundamentais para a vida como a conhecemos. Sem os elementos que se formam nas estrelas e que depois se dispersam no espaço, a Terra não teria os componentes necessários para abrigar vida. Então, poderiam os neutrinos ser parte dessa história cósmica? Além disso, os neutrinos também estão envolvidos em processos que afetam a atmosfera do nosso planeta. As interações entre os neutrinos e outros componentes atmosféricos poderiam influenciar a formação de nuvens e, por conseguinte, o clima. Assim, embora não os vejamos, sua presença pode estar moldando o ambiente em que vivemos. Não é fascinante pensar que essas partículas quase invisíveis podem ter um impacto tão grande? Por outro lado, não apenas os neutrinos nos influenciam como seres vivos, mas também nos contam uma história sobre nosso passado. Ao estudar os neutrinos que chegam à Terra, os cientistas podem obter pistas sobre eventos que ocorreram no universo há bilhões de anos. Isso nos permite entender melhor como a vida se desenvolveu em nosso planeta. Que segredos essas diminutas partículas poderiam revelar sobre nossos ancestrais? Nesse sentido, os neutrinos são como os mensageiros do universo. Através deles, podemos olhar para trás no tempo e descobrir como se formaram e evoluíram não apenas as estrelas e as galáxias, mas também a vida na Terra. Cada neutrino que passa por nós é um lembrete de que somos parte de algo muito maior. À medida que a pesquisa avança, os cientistas estão começando a fazer conexões mais profundas entre os neutrinos e a biologia. Por exemplo, alguns estudos sugerem que os neutrinos poderiam estar relacionados à maneira como as células respondem a certos estímulos. Poderia ser que essas partículas influenciem a maneira como a vida se adapta e evolui? Os experimentos em andamento estão buscando entender melhor essa relação. Que outros mistérios os neutrinos poderiam desvendar sobre a vida na Terra? As possibilidades são empolgantes e, à medida que a tecnologia avança, novas portas se abrem para descobrir mais.
Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que há muito mais acontecendo ao seu redor do que parece. Os neutrinos, embora invisíveis, são parte integral da história do nosso universo e da nossa própria existência. Cada pequeno brilho de energia no cosmos, cada explosão de uma estrela distante, está conectado a nós através dessas partículas elusivas. Em conclusão, os neutrinos são muito mais do que simples partículas. Eles são testemunhas do passado e portadores de informações cruciais sobre como a vida na Terra se tornou o que é. A pesquisa sobre sua influência em nossa evolução é apenas o começo de uma emocionante jornada em direção ao entendimento do nosso lugar no vasto universo. Então continuemos explorando, porque os segredos que os neutrinos nos revelam são apenas o início de uma grande aventura científica. O que aconteceria se eu te dissesse que os neutrinos, essas partículas quase invisíveis, podem revelar segredos sobre o universo que ainda não descobrimos? Imagine um mundo onde esses diminutos mensageiros cósmicos pudessem mudar nossa compreensão da matéria, da energia e do próprio tecido do universo. Nos próximos minutos, vamos explorar os emocionantes experimentos que estão em andamento, projetados para desvendar os mistérios dos neutrinos. Comecemos com um fato fascinante. Estima-se que trilhões de neutrinos atravessem nosso corpo a cada segundo sem que percebamos. Mas, o que é necessário para capturá-los ou estudar seu comportamento? A resposta está em projetos inovadores que combinam tecnologia de ponta e a curiosidade inata do ser humano por entender o desconhecido. Os cientistas estão utilizando instalações subterrâneas, laboratórios de gelo e até mesmo o oceano para tentar detectar essas partículas esquivas. Por quê? Porque cada pequena descoberta sobre os neutrinos pode ter um impacto monumental em nossa compreensão do universo. Um dos projetos mais ambiciosos é o experimento DUNI, que está sendo construído nos Estados Unidos. Aqui, planeja-se utilizar um feixe de neutrinos que viajará mais de 1000 quilômetros até chegar a um detector. Imagine um tiro de precisão de 1000 quilômetros, onde cada neutrino é um pequeno viajante que leva informações sobre sua origem. Espera-se que este experimento responda a perguntas fundamentais sobre a matéria e a antimatéria. Como os neutrinos se comportam? Por que há mais matéria do que antimateria no universo? DUNI pode nos oferecer pistas cruciais. No Japão, o experimento Super Kamiokande está localizado em uma mina de zinco, onde milhares de toneladas de água purificada atuam como um detector gigante. Quando um neutrino interage com a água, produz um flash de luz detectável. Este experimento está em funcionamento há mais de 2 décadas e fez descobertas significativas, incluindo a demonstração de que os neutrinos têm massa. Quem poderia imaginar que um simples flash poderia mudar nossa compreensão da física? No Polo Sul, o experimento Ice Cube é outro exemplo de como a ciência busca os neutrinos. Este detector, enterrado no gelo antártico, procura neutrinos de alta energia que podem vir de fenômenos cósmicos extremos como buracos negros ou supernovas. Assim como um pescador que usa um anzol, os cientistas utilizam sensores que detectam a luz gerada pela interação dos neutrinos com o gelo. Que tipo de segredos cósmicos poderiam ser revelados graças a este experimento? Os pesquisadores também estão buscando formas de construir detectores mais sensíveis e eficientes. Imagine um mundo onde possamos detectar até mesmo os neutrinos mais fracos. Uma das tecnologias promissoras é o uso de materiais avançados que podem amplificar o sinal dos neutrinos. Isso poderia abrir novas portas em nossa busca para entender não apenas os neutrinos, mas também aspectos fundamentais do universo que ainda são um mistério. Você já se perguntou que outros experimentos poderiam estar no horizonte? Um exemplo é o experimento denominado NEXT, que se concentra nos neutrinos que são produzidos em reações de desintegração beta. Este experimento poderia lançar luz sobre a natureza dos neutrinos e sua relação com a matéria escura. A conexão entre esses dois conceitos poderia ser a chave para entender a estrutura do universo. A colaboração internacional também desempenha um papel crucial na pesquisa dos neutrinos. Cientistas de todo o mundo se reúnem em projetos como o experimento T2K no Japão e o Observatório de Neutrinos de Sudbury no Canadá. Essa cooperação global permite compartilhar conhecimentos e recursos, avançando assim em nossa compreensão coletiva. Que descobertas poderiam surgir dessas colaborações internacionais? Os experimentos em andamento não apenas são projetados para responder perguntas, mas também geram novas perguntas.
Como os neutrinos se relacionam com a energia escura? Poderiam ser parte de um novo paradigma em nossa compreensão da física? Cada resposta leva a novas perguntas, e assim é como a ciência avança. À medida que avançamos no tempo e na tecnologia, é provável que a detecção de neutrinos se torne mais comum na pesquisa científica. Com o desenvolvimento de novos detectores e métodos, a possibilidade de descobrir novos fenômenos pode estar mais perto do que imaginamos. O que acontecerá quando conseguirmos captar o sinal de um neutrino de origem desconhecida? Enquanto refletimos sobre esses experimentos futuros, é fundamental lembrar que a curiosidade e o desejo de entender o que nos rodeia são motores da ciência. Cada pequeno avanço na detecção de neutrinos não apenas nos aproxima de desvendar os segredos do cosmos, mas também nos convida a questionar nosso lugar no universo. A história dos neutrinos é uma história de perseverança e descoberta. Desde seus humildes começos até os experimentos de alta tecnologia de hoje, cada passo tem sido um testemunho do engenho humano. Que outros mistérios nos aguardam pelo caminho? A resposta pode estar logo ali, esperando para ser descoberta pela próxima geração de cientistas. À medida que chegamos ao final desta exploração sobre o futuro dos neutrinos, fica claro que a jornada apenas começou. As ideias e teorias que surgirão desses experimentos podem mudar nossa compreensão da física, da cosmologia e talvez até mesmo da própria natureza da realidade. A busca pelos neutrinos é uma jornada emocionante, cheia de surpresas e possibilidades. Você está pronto para se juntar a esta aventura cósmica? Os neutrinos, essas pequenas partículas que mal interagem com a matéria, encontraram seu lugar na cultura popular através da ficção científica e outras formas de expressão artística. Mas você já parou para pensar como essas partículas quase invisíveis capturaram a imaginação de escritores, cineastas e até artistas? A curiosidade humana pelo desconhecido levou muitos a explorar conceitos de física avançada em suas obras, e os neutrinos são um grande exemplo disso. Em diversos filmes e séries de televisão, os neutrinos são frequentemente representados como elementos místicos ou como a chave para desbloquear segredos do universo. Imagine uma trama em que um cientista descobre que os neutrinos são a forma de comunicação entre dimensões. Essa ideia, embora fantástica, ressoa com a realidade de que os neutrinos são mensageiros do cosmos, viajando através de vastas distâncias sem serem detidos. Não é intrigante pensar que essas partículas estão constantemente atravessando nosso corpo e o planeta sem que nos demos conta? No cinema, filmes de ficção científica como Interstellar exploraram os mistérios do universo e, embora não se concentrem especificamente nos neutrinos, abordam conceitos que tocam a física de partículas. A ideia de que existem forças e partículas além da nossa compreensão habitual nos convida a refletir sobre o que realmente conhecemos do universo. Quantas histórias ainda não foram contadas porque não entendemos completamente o papel dos neutrinos na formação das estrelas e galáxias? A série The Big Bang Theory, embora apresentada em um formato cômico, fez com que muitos se interessassem pela física de partículas, incluindo os neutrinos. A forma como os personagens discutem sobre temas complexos de maneira humorística torna conceitos difíceis mais acessíveis ao público. Quem teria pensado que uma conversa sobre neutrinos poderia gerar tantas risadas e, ao mesmo tempo, despertar o interesse pela ciência? Além dos filmes e séries, os neutrinos também encontraram seu caminho nos videogames. Em títulos de ficção científica, muitas vezes são representados como energia ou como parte da tecnologia futurista. Os jogadores podem se deparar com dispositivos que utilizam neutrinos para viajar pelo espaço ou para desbloquear habilidades especiais. Isso leva a uma pergunta fascinante. Quanto do que vemos nesses mundos virtuais reflete nossa curiosidade sobre a física real? Os romances de ficção científica também estão impregnados de ideias sobre os neutrinos. Autores como Arthur C. Clarke e Isaac Asimov exploraram conceitos que, embora fictícios, estão inspirados na ciência real. Em suas histórias, os neutrinos frequentemente representam a fronteira entre o conhecido e o desconhecido, e nos empurram a questionar nosso lugar no universo. Será que esses escritores estavam antecipando descobertas que ainda não haviam sido realizadas em seu tempo? No âmbito da divulgação científica, muitos youtubers e criadores de conteúdo começaram a utilizar os neutrinos como um tema central para educar suas audiências. Com entusiasmo e criatividade, apresentam esses conceitos complexos de maneiras que são fáceis de entender e seguir. A pergunta é:
Como podemos continuar utilizando essas plataformas para inspirar a próxima geração de cientistas e sonhadores? Os neutrinos também foram objeto de documentários que exploram sua natureza e sua importância no cosmos. Essas produções não apenas informam, mas também emocionam, levando-nos a contemplar o vasto universo que nos rodeia e o papel que essas partículas desempenham nele. Quais outras maravilhas do universo estão esperando para serem descobertas através do estudo dos neutrinos? Na cultura popular, os neutrinos podem ser também um símbolo do que não podemos ver. Muitas vezes, o que é invisível é o mais poderoso. Isso se aplica tanto na ciência quanto na vida cotidiana. As emoções, os pensamentos e as conexões humanas são igualmente invisíveis, mas profundamente reais. Poderia ser que, ao explorar os mistérios dos neutrinos, também estejamos explorando algo mais profundo sobre nós mesmos. Os neutrinos, embora elusivos, nos ensinam que o universo está cheio de surpresas. Em cada canto do cosmos, há histórias para contar, e partículas como os neutrinos são frequentemente os protagonistas dessas narrativas. Quais outros segredos do universo poderiam ser revelados se apenas nos atrevermos a olhar além do que podemos ver? Em resumo, os neutrinos não são apenas uma parte fascinante da física de partículas, mas também encontraram seu lar em nossa cultura popular. Desde filmes até videogames, essas partículas inspiraram histórias que nos convidam a sonhar, questionar e explorar. Em um mundo onde a ciência e a ficção muitas vezes se entrelaçam, os neutrinos se erguem como um lembrete de que a curiosidade humana não tem limites. Quem sabe quais descobertas ou narrativas ainda estão por vir? O que aconteceria se eu te dissesse que os neutrinos, essas partículas quase invisíveis, são a chave para desvendar os segredos do universo? Pode parecer surpreendente, mas no vasto cosmos, esses diminutos mensageiros podem oferecer pistas sobre a própria natureza da matéria, da energia e até da vida. Mas, por que deveríamos nos preocupar em estudar os neutrinos? A resposta é tão fascinante quanto os próprios neutrinos. Primeiro, os neutrinos são como sombras que percorrem o universo. Apesar de serem incrivelmente abundantes, são extremamente difíceis de detectar. Eles são produzidos em processos cósmicos como as explosões de supernovas ou as reações no núcleo do Sol. A cada segundo, bilhões de neutrinos passam por nós, mas ao contrário de outras partículas, mal interagem com a matéria. Isso levanta uma pergunta intrigante: que segredos essas partículas silenciosas e elusivas carregam? Investigar os neutrinos é como tentar resolver um quebra-cabeça gigante. Cada descoberta sobre eles nos ajuda a entender melhor como funciona o universo. Por exemplo, você sabia que a existência de neutrinos poderia explicar por que há mais matéria do que antimatéria no universo? Ao estudar essas partículas, os cientistas buscam desvendar o mistério da assimetria no cosmos. Cada resposta que encontramos nos aproxima de compreender a história de como se formaram as estrelas, os planetas e, em última instância, a própria vida. O estudo dos neutrinos também tem um impacto em nossa compreensão da evolução do universo. Imagine que cada neutrino que detectamos é como uma pequena janela para o passado, revelando informações sobre eventos que ocorreram há bilhões de anos. Assim, ao investigar essas partículas, não estamos apenas olhando para o presente, mas também para o passado, obtendo uma visão única da história cósmica. Não podemos esquecer que os neutrinos também estão relacionados a alguns dos fenômenos mais extremos do universo, como os buracos negros e as explosões de supernovas. Ao compreender como os neutrinos são gerados e se comportam nesses eventos, podemos melhorar nossas teorias sobre a física fundamental. Quem não gostaria de saber mais sobre o que acontece no coração de uma supernova? Outra razão para estudar os neutrinos é seu potencial para nos ajudar a decifrar um dos maiores mistérios da cosmologia: a matéria escura. Embora saibamos que essa substância misteriosa compõe a maior parte do universo, ainda não conseguimos detectá-la diretamente. Alguns cientistas acreditam que os neutrinos podem estar relacionados a ela, o que significaria que, ao compreender melhor os neutrinos, poderíamos dar um passo em direção à identificação da matéria escura. Além disso, a pesquisa sobre neutrinos está em constante evolução. Os experimentos de detecção de neutrinos estão na vanguarda da física moderna, utilizando tecnologias inovadoras para explorar esses mistérios. Desde detectores no gelo da Antártica até instalações subterrâneas, a quantidade de informações que estamos coletando é impressionante.
Cada novo experimento nos oferece uma oportunidade para expandir nosso conhecimento e desafiar nossas crenças existentes. Mas, será que tudo isso é apenas ciência pelo bem da ciência? Não, a pesquisa sobre neutrinos tem implicações práticas. Os avanços nessa área poderiam levar a novas tecnologias e aplicações em campos tão diversos quanto a medicina ou a energia. Por exemplo, desenvolver métodos mais eficazes para a detecção de neutrinos poderia inspirar novas técnicas de imagem médica. Assim, o que aprendemos sobre neutrinos poderia ter um impacto direto em nossas vidas diárias. No entanto, nem tudo é simples. A pesquisa sobre neutrinos enfrenta desafios significativos. A detecção dessas partículas é tecnicamente complicada e requer recursos e colaboração internacional. Mas cada obstáculo que superamos nesse caminho também nos aproxima mais da verdade sobre o universo e nossa existência nele. A pergunta que fica é: estamos prontos para seguir em frente com essa emocionante exploração? O estudo dos neutrinos nos convida a ser curiosos, a questionar o que acreditamos saber e a buscar respostas nos lugares mais inesperados. A ciência é uma jornada, e os neutrinos são uma parte crucial dessa travessia. Ao seguir seu rastro, podemos descobrir não apenas os segredos do universo, mas também os nossos próprios. Assim, da próxima vez que você ouvir sobre neutrinos, lembre-se de que não são apenas partículas minúsculas. São portadores de informação, mensageiros do cosmos, e seu estudo é essencial para compreender o universo em que vivemos. Que outros mistérios serão revelados à medida que aprofundamos no mundo dos neutrinos? A resposta pode ser mais surpreendente do que jamais imaginamos. A pesquisa sobre os neutrinos é um caminho cheio de desafios que muitas vezes podem parecer insuperáveis. Mas, o que torna este estudo tão complicado? Para começar, os neutrinos são extremamente escorregadios. Imagine que você está tentando capturar fumaça com as mãos. Isso é semelhante ao que os cientistas enfrentam quando tentam detectar essas partículas. Apesar de serem abundantes no universo, os neutrinos interagem tão fracamente com a matéria que, em média, um neutrino pode atravessar a Terra inteira sem ser detectado. Como podem ser estudados, então? É interessante pensar na quantidade de neutrinos que nos rodeia. A cada segundo, trilhões deles passam pelo nosso corpo. No entanto, apesar de sua abundância, só podem ser detectados por meio de tecnologia muito avançada e específica. Isso levanta uma pergunta intrigante: que tipo de tecnologias são necessárias para captar a presença de algo tão escorregadio? Os experimentos para detectar neutrinos são frequentemente complexos e requerem instalações enormes, como túneis subterrâneos e enormes tanques de água ou gelo. Isso significa que os recursos e o tempo são fatores críticos nesta pesquisa. A primeira grande dificuldade reside na localização dos neutrinos. Como você pode estudar algo que mal deixa rastro? Os cientistas utilizam métodos indiretos para detectar sua presença. Esses métodos incluem a observação das interações que os neutrinos têm com outros tipos de partículas. Mas, o que acontece se essas interações são tão raras que é necessário muito tempo e esforço para observá-las? Muitas vezes, os experimentos podem levar anos ou até décadas para fornecer resultados significativos. Isso é desanimador para os pesquisadores? Não necessariamente. A comunidade científica é cheia de pessoas apaixonadas que estão dispostas a enfrentar esses desafios. No entanto, a escassez de fundos é um obstáculo constante. A pesquisa em física de partículas, e em particular no estudo dos neutrinos, pode ser muito cara. Como priorizar esses projetos em um mundo onde há tantas necessidades urgentes? A resposta a essa pergunta está no potencial que esses estudos têm para revolucionar nossa compreensão do universo. Cada pequeno avanço pode abrir a porta a novas descobertas. A colaboração internacional é outra parte essencial desta pesquisa. Mas, qual é o desafio aqui? Coordenar cientistas de diferentes países, com diferentes idiomas e culturas. Não é uma tarefa fácil. Além disso, cada país pode ter suas próprias prioridades e limitações orçamentárias. Isso pode levar a tensões e desafios logísticos que complicam ainda mais a pesquisa. Como superar essas dificuldades? A resposta está no compromisso compartilhado com a ciência. Os pesquisadores costumam encontrar formas de trabalhar juntos, compartilhando recursos e conhecimento. Apesar das dificuldades, a colaboração pode levar a resultados surpreendentes. No entanto, mesmo quando se consegue avançar, novas perguntas surgem. Por exemplo, o que fazemos quando nossos modelos teóricos não coincidem com os resultados experimentais? Isso pode ser frustrante, mas também é uma parte vital do processo científico.
A constante mudança na tecnologia também representa um desafio. As ferramentas e métodos de detecção de neutrinos estão em contínua evolução. À medida que novas tecnologias são desenvolvidas, os pesquisadores devem se adaptar, o que às vezes pode atrasar projetos. Não é impressionante pensar que o que era considerado vanguarda há alguns anos pode se tornar obsoleto tão rapidamente? No entanto, essa evolução também gera oportunidades. Cada melhoria tecnológica pode desbloquear novos caminhos de pesquisa. Por si só, a natureza dos neutrinos apresenta seu próprio conjunto de enigmas. Existem diferentes tipos de neutrinos e cada um deles tem propriedades únicas. Isso significa que, na prática, os cientistas não apenas têm que detectar um tipo de partícula, mas múltiplos. Como a pesquisa é organizada para abordar essa diversidade? Cada tipo de neutrino pode exigir uma abordagem diferente, o que adiciona uma camada adicional de complexidade. A falta de dados também é um desafio significativo. Apesar dos esforços, os cientistas frequentemente se deparam com um vazio de informações. Isso pode limitar o progresso e a compreensão de como os neutrinos se encaixam no grande quebra-cabeça do universo. Como lidar com as incertezas na pesquisa? A resposta está em uma mentalidade aberta e na disposição de aceitar que nem todas as perguntas têm resposta imediata. Apesar de todos esses desafios, a pesquisa sobre os neutrinos é crucial. A compreensão dessas partículas não apenas poderia responder a perguntas fundamentais sobre o universo, mas também poderia ter aplicações práticas em outras áreas, como medicina e energia. Vale a pena o esforço? A resposta é um sim retumbante. Os cientistas buscam o conhecimento com a esperança de fazer descobertas que mudem nossa perspectiva do cosmos. Por fim, é importante lembrar que cada pequeno avanço na pesquisa dos neutrinos é um passo à frente em nossa compreensão do universo. Embora os desafios sejam numerosos e às vezes desanimadores, a perseverança e a paixão dos pesquisadores são o que impulsiona a ciência para a frente. Não é inspirador pensar que, apesar de todos esses obstáculos, a curiosidade humana continua buscando respostas nas sombras do universo? A história dos neutrinos é uma história de desafio, colaboração e, acima de tudo, de um profundo desejo de entender o mundo que nos rodeia. A exploração dos neutrinos, essas pequenas partículas que atravessam o universo sem serem vistas, nos leva a uma conclusão fascinante sobre a própria natureza do cosmos. Ao longo desta jornada, descobrimos como os neutrinos são fundamentais para entender não apenas o funcionamento interno do Sol, mas também as explosões titânicas das supernovas e os mistérios da matéria escura. Mas, por que é tão crucial continuar investigando esses diminutos mensageiros do universo? A resposta reside na conexão profunda que os neutrinos têm com as leis que regem o universo. Cada vez que um neutrino é produzido, seja no núcleo de uma estrela ou durante uma explosão de supernova, ele está compartilhando informações sobre os processos cósmicos que não podemos observar de maneira direta. Então, o que podemos aprender com eles? A resposta é simples: tudo. Desde a formação dos elementos até a evolução das galáxias, cada neutrino que chega à Terra é como uma carta enviada do passado do universo, revelando segredos que permaneceram ocultos por éons. Refletir sobre a importância dos neutrinos também nos leva a questionar a história da própria ciência. Como é possível que algo tão escorregadio como um neutrino tenha desafiado os cientistas por décadas? A busca por essas partículas impulsionou avanços em tecnologia e inspirou gerações de pesquisadores. Cada experimento projetado para detectar neutrinos foi um passo à frente, não apenas na física, mas em nossa compreensão do mundo que nos rodeia. Além disso, a pesquisa sobre neutrinos não se limita ao campo da física de partículas. Esses diminutos viajantes também têm implicações em nossa compreensão da própria vida. Imagine que os neutrinos, ao interagir com a matéria em nosso planeta, poderiam ter influenciado os processos químicos que levaram à vida tal como a conhecemos. Isso abre um campo completamente novo de exploração, os neutrinos como um fio condutor entre o cosmos e nossa existência. Não podemos esquecer o papel que os neutrinos desempenham na busca por respostas a perguntas ainda maiores. O que é a matéria escura? Por que existe mais antimateria do que matéria no universo? As teorias que vinculam os neutrinos a esses enigmas são cada vez mais intrigantes. Há quem acredite que a resposta a esses grandes mistérios pode estar escondida nas propriedades e comportamentos dos neutrinos,
o que torna seu estudo ainda mais valioso. Em um mundo onde a ciência avança a passos largos, os neutrinos se destacam como uma área de pesquisa que tem o potencial de revolucionar a física moderna. Cada descoberta abre novas portas e levanta novas perguntas. O que acontecerá quando conseguirmos entender completamente como funcionam os neutrinos? A possibilidade de que nos levem a uma nova era de descobertas é emocionante e, ao mesmo tempo, desafiadora. O futuro da pesquisa sobre neutrinos também promete ser brilhante, com experimentos inovadores em andamento e novos métodos de detecção. Estamos à beira de um avanço significativo. Imagine um mundo onde possamos rastrear esses mensageiros cósmicos com uma precisão nunca antes vista. As informações que coletarmos podem mudar nossa percepção da física e da cosmologia para sempre. No entanto, nem tudo é fácil no caminho da pesquisa de neutrinos. Os desafios são grandes, desde a dificuldade de detectá-los até a necessidade de tecnologias avançadas. Cada passo nesta pesquisa requer engenho e perseverança. Mas não é isso que tem impulsionado a humanidade a alcançar grandes conquistas ao longo da história? A busca por respostas ao desconhecido sempre foi um motor de progresso. A importância de estudar os neutrinos vai além da ciência pura. Também nos fala sobre nossa curiosidade inata como seres humanos. Por que é fundamental continuar explorando? Porque cada resposta que encontramos através do estudo dos neutrinos nos aproxima um pouco mais de compreender nosso lugar no universo. Lembra-nos que, embora sejamos pequenos em comparação com a vastidão do cosmos, nossas perguntas e descobertas têm um impacto significativo. À medida que encerramos este capítulo sobre os neutrinos, é essencial lembrar que o conhecimento que adquirimos não é apenas para os cientistas. Cada descoberta tem o potencial de inspirar outros, de abrir a mente das futuras gerações e de fomentar uma cultura de curiosidade e exploração. Cada neutrino que é detectado é um lembrete de que ainda há muito a descobrir. E que cada um de nós pode ser parte dessa busca. Assim, ao olhar para o futuro, o convite é claro. Continuemos questionando, continuemos explorando e continuemos aprendendo. A história dos neutrinos ainda é jovem. E quem sabe que novos segredos nos revelarão nos anos vindouros. A aventura apenas começa e todos somos parte dessa história. Você se atreve a seguir o caminho dos neutrinos e descobrir o que mais o universo nos reserva? A resposta a essa pergunta pode ser mais surpreendente do que você jamais imaginou.